Advogado previdenciarista, tudo bem? Prazer, sou o Carlos, perito contador aqui na ABL Calc. E hoje eu gostaria de trazer dois casos que realizamos aqui na ABL Calc hoje, que trouxe uma diferença bem favorável aos segurados que talvez você possa ter aí também no seu escritório e pode estar perdendo dinheiro. Vamos lá. O primeiro caso é sobre um erro na contagem de tempo e da não informação do INSS ao cliente que se ele fizesse complementação de apenas uma contribuição que ele recolheu abaixo do mínimo como empresário, ele teria ali um coeficiente de 100% em sua aposentadoria. Olha o que aconteceu. Em 2018, o cliente pediu a aposentadoria por tempo de contribuição, só que o INSS contou para ele 34 anos, 11 meses e 25 dias, desconsiderando esse um mês que ele recolheu abaixo do mínimo. Mas, para nossa surpresa, o INSS desconsiderou o tempo, porém considerou o salário. Na nossa opinião, isso não tem lógica. Ou considera ou não considera. Ou informa para o cliente fazer ali a complementação. Caso o cliente tivesse feito ali a complementação dessa aposentadoria, iria aplicar o fator previdenciário de 0,70 e alguma coisa e aplicar o coeficiente de 100%. Só que como o INSS não considerou, o coeficiente aplicado foi de apenas 80%, que onerou bem ali o benefício do segurado. Aí, realizamos os cálculos e verificamos que o INSS tinha considerado o salário, porém um tempo não. E caso ele tivesse considerado o tempo, a aposentadoria do cliente seria de R$ 2.258 para R$ 2.856 e alguns centavos, trazendo uma diferença muito grande ali para o segurado. Então, muita atenção nos casos no seu escritório para o INSS não deixar de considerar algum período e o seu cliente ser bem onerado por isso. Por isso, principalmente agora, posterior à reforma da Previdência, que contagem de tempo de contribuição é muito importante para que seja feita descarte de mais contribuições e a aposentadoria do cliente ser mais vantajosa. E o segundo caso, que aqui pegamos na ABL Calc, fazendo ali o comparativo entre o CNIS e a carta de concessão do cliente, o que sempre fazemos aqui, porque assim a gente encontra erros. A gente vê se o INSS considerou o salário corretamente, não considerou, deixou de considerar o salário, considerou o salário mínimo, trazendo assim um aumento na RMI do segurado. No caso de hoje, verificamos que de 96 a 98, no CNIS do segurado realmente não tinha salários. Então, o que é de costume do INSS, ele considera ali salário mínimo, que é bom para o cliente, principalmente para ele não cair ali no mínimo divisor. Porém, se o INSS tivesse considerado o real salário do segurado na época, seria muito mais vantajoso do que considerar salário mínimo. O segurado receberia ali, em média, R$ 600 a R$ 700, próximo ao teto da época ali de 97, 98, 99, 96. 96 era teto, se não me engano, 97, 98 era próximo ao teto. Então, se o INSS tivesse considerado, tivesse feito uma análise, ou tivesse informado o cliente para ele apresentar mais documentos, a RMI do segurado ali teria um ganho de aproximadamente R$ 1.000. Por que eu digo isso? Considerando o salário mínimo, o INSS despreza ali esse salário mínimo que vai ser descartado e considera outros salários menores ali para a base de cálculo. O salário mínimo é menor, só que tinha outro salário ali, vamos citar aqui, de R$ 400, R$ 500, que na sua evolução entrou no lugar do salário mínimo na base de cálculo. Porém, se o INSS tivesse considerado o teto da época, esse salário aí não seria descartado. Seria descartado os salários posteriores a esse período, que foram ali também próximos ao salário mínimo, trazendo assim uma oneração na aposentadoria do segurado. Então tome cuidado. Quando você for pedir a aposentadoria do seu cliente, sempre verifica se o CNIS está completo, se não está faltando períodos, se não precisa fazer complementação, porque em muitos casos o INSS não vai te avisar e o seu cliente vai ter uma aposentadoria ali menor do que deveria. Então preste atenção e qualquer coisa conte conosco aqui da ABL Calc. Até mais!